Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo, mas bora para mais um videozinho sobre Deus, sobre a igreja, sobre Deus, sobre o que acreditar, ok? Eu fiz uma síntese da história da humanidade, da história com relação a Deus em si. O que é que a gente acredita, o que é que a gente tem que levar em consideração. Vocês vão entender o que é que eu quero dizer, não necessariamente a história todinha, mas é um breve resumo da fé, ok? No começo de tudo, para começar, nós temos que ter a ideia de que Deus criou o universo e tudo que nele existe. Então, Deus é o começo e o fim. Deus é aquele que é. É uma ótima definição, que não tem uma definição específica para dizer, olha, Deus, ele, qual foi a origem dele, qual foi a sua finalidade. Não, na verdade Deus ele simplesmente existe, ele não tem essa ideia que a gente tem de início e fim, que nem nosso nascimento e nossa morte. Não é assim. Deus ele sempre existe, sempre existiu e sempre vai existir, ok? Então Deus criou tudo que nele existe e em Gênesis capítulo 1, versículo 26, só para deixar claro, eu não vou estar citando as passagens aqui, eu posso colocar vídeos embaixo sobre vídeos que contenham essas passagens, mas é que eu procurei só sintetizar mesmo o que acreditar, ok? Deus, no começo, ele se apresenta no plural, que é fazer o humano a nossa imagem e semelhança. Ora, é a nossa imagem e semelhança. Se é a nossa imagem e semelhança, ele não está se referindo somente a ele próprio, e sim mais algumas pessoas. E essas algumas pessoas a gente vem identificar quem são mais na frente, né? Que é justamente Jesus Cristo e o Espírito Santo. Deus nos deu o livre-arbítrio, ou seja, nós temos a nossa vontade de querer ou não seguir a Deus. É nossa opção querer ou não seguir a Deus. Deus ele nos dá essa liberdade para que nós não sejamos movidos simplesmente como marionetes de Deus. Nós não somos marionetes de Deus e a vida não é simplesmente uma predestinação. Sinto muito quem acreditar nisso, né? Porque é o seguinte, se tudo fosse predestinado, por que a gente buscaria a Deus, né? Não tem lógica. Se ele já sabe tudo que vai acontecer, se ele já sabe tudo que a gente fez, tudo que a gente vai fazer, o que é que a gente pensa, então significa que essa história é uma história clichê que Deus está só olhando e assistindo. Já sei as cenas dos próximos capítulos, então para mim tanto faz como tanto fez. Mas na verdade Deus nos dá o livre-arbítrio, porque Ele sabe que a gente que tem que buscar Ele, porque nós podemos uma hora estar querendo a Ele como estar não querendo. Então é uma opção da gente seguir ou não Deus, né? Ir até Ele ou não. Mas Bruno, Deus não é onisciente, onipresente, onipotente, ou seja, se Ele é onisciente, Ele sabe de tudo, realmente Ele sabe de tudo. Mas Deus não necessariamente Ele vai dizer, olha, tua vida vai ser assim, 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 assada, e pronto, vai ser definido por isso. Deus sabe nossos impulsos e por causa disso Ele prevê nossas ações, entendeu? É basicamente isso. Não significa que nossa história já está toda escrita e mais na frente Ele já sabe tudo o que vai acontecer. Na verdade, Ele sabe os nossos impulsos e para onde é que a gente pode ser levado.
Então, dependendo do que ele quiser, ele vai fazer com que esses impulsos, na verdade, ele vai permitir que esses impulsos levem até ele, e ou a gente mesmo vai fazer com que a gente não siga o caminho que ele manda a gente seguir. Deus mostra para nós os caminhos e mesmo assim a gente não quer enxergar, ok? Isso é uma opção nossa de querer ou não seguir a Deus. Nós temos essa liberdade para isso, ok? Então, tudo não é predestinado, e sim um fruto da liberdade nossa, ok? É que nem você olhar o seguinte: um preso, uma pessoa que está presa, ela está presa porque foi simplesmente uma pessoa chegou e condenou essa pessoa e olha, você está preso, e simplesmente isso. Na verdade não, pela liberdade daquela pessoa, a pessoa na liberdade de errar, de cometer algum delito, ela sabia da possibilidade dela ser presa e ela foi presa. Ou seja, você vai me dizer que foi contra a vontade dela? Não, ela sabia das consequências. Então, se ela sabia das consequências, ela tinha consciência de que isso estava levando à prisão dela. A mesma coisa a gente pode relacionar com drogas, com bebidas alcoólicas, vícios que a gente se prende, vícios que fazem com que a gente se prenda a alguma coisa. Essas atitudes que a gente faz, elas são maléficas para o nosso corpo, para a gente, para o nosso ser, que é justamente a gente se escravizando a objetos e a coisas. Então, não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente seja livre e que faça o que Ele pede. Mas eu vou explicar um pouco disso mais na frente, porque nos tópicos tem algumas coisas antes. Ok? Então, Deus ele cria o ser humano à sua imagem e semelhança. No que diz imagem e semelhança, a gente não está falando de simplesmente membros, braço, perna, corpo, cabeça. Não. Ele, quando está falando de imagem e semelhança, é a nossa capacidade de ter intelecto, emoção, vontade. O que determina uma pessoa é esse intelecto, emoção e vontade. É o conhecimento. A gente ter o conhecimento das coisas. Então, o fato da gente ter conhecimento das coisas é o que discerne a gente dos animais, por exemplo. Os animais eles são movidos a estímulos, a impulsos, e a gente tem a opção de dizer, olha, não é isso que eu quero agora, entende? Então a gente tem a opção de escolher viver os impulsos da carne ou não, porque nós somos seres que temos essa opção, ok? Nós podemos optar. Um ótimo exemplo de seguir a Deus é justamente com amor. Deus, ele é amor, segundo João, né? No capítulo não lembro, no versículo muito menos ainda. Deus é amor, então quando a gente ama as outras pessoas, lembrando que primeiro tem que se amar primeiro, né? Amar uns aos outros, amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, a gente precisa se amar primeiro para depois amar o próximo. Não é nenhum absurdo, não é nenhum egocentrismo, mas sim uma coisa que Deus pediu para a gente, para que a gente olhasse para nós mesmos antes de olhar para o próximo. Eita, que enganchou os S, mas tudo bem. Então, o que caracteriza a imagem e semelhança com Deus é justamente nós sermos uma pessoa e Deus ser três pessoas. Isso é a diferença do homem para Deus. Que Deus ele tem uma natureza divina, ok? Com três pessoas, enquanto a gente tem uma natureza humana com uma pessoa só, né? Então, com isso a gente pode dizer da Santíssima Trindade, a gente consegue identificar que Deus ele se divide em três pessoas,
pelo fato de da gente ver nas próprias escrituras que Deus ele se faz presente tanto em Pai, Filho e Espírito Santo, cada um tendo sua vontade, sua emoção, sentindo, né, tendo conhecimento e agindo de uma forma toda particular, como diz o pároco de lá da igreja, de um modo todo particular. Enfim, então Deus ele influencia a gente ainda, ou seja, ele criou tudo, beleza. Nós podemos constatar isso principalmente pela perfeição das coisas. Se a gente tivesse 10 centímetros mais para a direita, a gente morreria congelado. Se a gente tivesse mais 10 centímetros para a esquerda, a gente morreria queimado. Então, nós estamos numa posição perfeita para que a gente possa viver, ok? Na Terra. Então, é muita coincidência tudo ser tão perfeito, tão encaixado, porque e você chegar simplesmente com a ideia do Big Bang. Desculpa quem acredita no Big Bang, mas não dá. É muito perfeito essa ideia. Pô, meu irmão, tudo veio de um pequeno átomo que carregava toda a energia do universo e se expandiu porque ele estava afim do nada. Ele, vou me expandir agora e vou criar tudo que existe na Terra. E se você for conferir, por exemplo, as frequências do rádio, a gente consegue detectar a expansão, o barulho da expansão do universo. Beleza, o universo está se expandindo, isso é uma coisa comprovada, tudinho, mas isso não comprova que tudo veio de um Big Bang. Mas pode-se constatar que não é nenhum absurdo você dizer que aquilo que você não entende foi Deus que criou. Aquilo que você entende também foi Deus que criou. Então, nada disso é um absurdo. É tudo muito lógico e muito possível, ok? Então, a prova de que Deus ele age ainda, está agindo em nós, são tantas passagens da atuação do Espírito Santo, fazendo com que outras pessoas se movam até Deus. Então, o Espírito Santo, uma prova disso é no segunda carta de Pedro, né? Capítulo 1, versículo 2, que mostra que o Espírito Santo ele agiu nos homens para que criasse a hoje que a gente conhece como Bíblia. Então, o Espírito Santo agiu nas pessoas para que criasse a Bíblia. Ora, se o Espírito Santo age em Deus, ou age no homem, significa que o homem não está tendo própria vontade, ou seja, Deus está retirando o livre-arbítrio da gente. Não, na verdade foi uma abertura a Deus, ou seja, a gente que abriu o nosso coração, a gente que permitiu que Deus agisse em nós para que nós pudéssemos falar pelo Espírito Santo, na ação do Espírito Santo. Isso não é um absurdo e isso acontece. Então, tantas pessoas são guiadas para Deus por causa da ação do Espírito Santo. Muitas pessoas não, as pessoas são guiadas a Deus por causa da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele geralmente bate na sua consciência dizendo: ei, tá errado isso, tá fazendo errado, não faça isso não, tá pensando muito em porcaria, bora parar com isso, bora rezar, bora voltar mais para Deus. Então, o Espírito Santo, ele fala conosco. Muitas vezes a gente não quer ouvir, mas ele fala assim conosco, ok? E Deus teve sim uma mãe. É meio que estranho, porque Deus, ele é o Criador e ele que criou tudo. Ou seja, lembrando que se o Pai age, o Filho e o Espírito Santo vai agir também. Se o Filho age, o Pai e o Espírito Santo estão agindo também. Se o Espírito age, o Filho e o Pai estão agindo também. Porque eles estão em perfeita comunhão. Então, o Pai
o filho, quem veio ao pai, quem veio ao filho, veio ao pai, e eu não lembro a passagem direito, mas isso é em Lucas, se não me engano. Enfim, eu não anotei a passagem, só vim falar aqui. Então, o Espírito Santo, ele vai, a gente vai, Deus, ele quis que o filho dele, que é Jesus Cristo, tivesse uma mãe, e ele escolheu Maria como sua mãe. Maria vai e carrega Jesus Cristo no seu ventre, levando então Deus no seu ventre. Então, ora, se Maria está levando Deus no seu ventre, então Maria está automaticamente, e não é um absurdo dizer isso, sendo mãe de Deus. Então não é nenhum absurdo a gente dizer isso, é até um dogma mariano. Existem 4 dogmas marianos. Mas enfim, então Deus ele vai Deus ele vai e escolhe Maria como sua mãe, como mãe do seu filho. Deus Pai escolhe Maria como mãe do seu filho, que é Jesus Cristo. Então Maria, que é virgem, temos o dogma da virgindade perpétua. Peraí, bebi uma aguinha, né? É bom, né? Então, Maria, ela vai e é a mãe de Jesus Cristo, mãe de Deus, uma importância fundamental na vida de uma mulher. Coisa que, lembrando que naquela sociedade, naquela época, a mulher não era muito valorizada, e Deus quis que uma mulher desse luz ao seu filho. Se Deus quisesse, ele muito bem, ele poderia simplesmente jogar Jesus Cristo, vai, colocar Jesus Cristo na terra, mas ele quis que Jesus Cristo tivesse uma mãe, e consequentemente um pai também, que foi José, seu pai adotivo. Então, onde pôde assim ter Jesus Cristo aqui em terra, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, sempre obediente ao Pai e, evidentemente, obediente a Maria e a José, seu esposo, pois eles eram seus pais aqui em terra. E, né? Então, Jesus Cristo, ele foi verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Quando a gente se trata de teologia, essas partes assim, é bem complicado de entender, mas é bem simples de explicar, que são coisas bem lógicas. Se Jesus Cristo veio para a terra no ventre de Maria, nasceu de Maria, então ela é sua mãe. Se Jesus Cristo é Deus, então Maria é mãe de Deus, entendeu? E São José foi, com a visita do anjo, viu que era para cuidar, não era para abandonar Jesus Cristo, porque José teve medo, óbvio que teve medo, assim como Maria também teve medo, mas pelo fato de o filho, teoricamente, não ser dele, e ele nunca ter se relacionado com Maria e se deparar com uma situação dessa, mas foi pela ação do Espírito Santo que Maria pôde acolher Jesus Cristo em seu ventre. Rapidinho. Bom, então ele sempre foi obediente ao Pai, e ele agiu, e nós vemos que Jesus Cristo vai agir também conforme os desejos de Maria, porque ele não pode contradizer o que ele diz. Deus não pode contradizer o que ele diz. Então, honrai pai e mãe. Deus vai poder desonrar a sua mãe? Então, tudo que Maria pede,
Jesus Cristo acata. Aí você diz: ah, mas se for assim ela vai querer tudo. Não, porque Deus, ao escolher ela, ela estava em comunhão com Deus. Ele sabia que ela esperava Deus, ele sabia que ela confiava nele. Então, todas as atitudes que Jesus tomou, ela sabia que era por causa de Deus. Então, ela sempre foi obediente a Deus. E por esse poder que ela tem de ser a mãe de Deus, de poder pedir, que nós devemos pedir também a ela: filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Então ele entrega Maria como mãe da humanidade. Enfim, morreu por nós. Jesus Cristo morreu por nós, enfrentou todas as provações, enfrentou. Deus foi batizado, Jesus Cristo foi batizado por João Batista, e assim pôde iniciar sua vida na sociedade. Então viveu os 3 anos, né, mais ou menos, estimativa de 3 anos, e assim faleceu e ressuscitou ao 3º dia, que foi justamente no domingo. Lembrando que o tríduo pascal ele começa na quinta-feira de noite, com a tradicional missa de lava-pés, quando Jesus Cristo lava os pés dos discípulos, né? Como assim são 3 dias? Quinta, começando na quinta-feira, quinta, sexta, sábado e acaba no sábado? Como assim? Veja só. Na quinta-feira, após o pôr do sol, já conta como... Na verdade, após o pôr do sol no calendário judaico, já conta como se fosse outro dia. Então, os acontecimentos da celebração da ceia, da Santa Ceia, acontecem na quinta de noite, que para os judaicos já é a sexta-feira. Então, a crucificação de Jesus Cristo a morte de Jesus Cristo vai acontecer às 3 da tarde da sexta-feira. Então o sábado ele é um dia o sábado de Aleluia, que começa no pôr do sol da sexta, ele vai ser justamente, ele é um dia que a gente para refletir, principalmente com relação à sua mãe, o sofrimento de Maria que ela sentiu ao ver que Jesus Cristo, seu filho, tinha sido crucificado, mas ao mesmo tempo ela sabia que era para uma graça ainda maior. Então, nós, no sábado de Aleluia, nós somos convidados a lembrar esse sofrimento. Tanto é que é um dia litúrgico na igreja, então não é celebrado nenhuma missa, pelo fato que Jesus se encontra sepultado, né? Enfim, e no sábado pela noite, que é justamente o domingo, né? Já conta como um domingo, ele ressuscita. Então, tanto é que nos domingos, tanto é que a celebração da missa dominical, ela começa no sábado pela noite, porque é uma demonstração de que nós estamos vindo da tradição judaica, onde guardava o sábado, e levando ela até o final do dia do domingo, porque é um dia para se celebrar a vida de Jesus Cristo, entende? Então, por causa disso que nós temos a celebração dominical desde o sábado de noite. Mas nós sabemos que não é domingo, tá certo? A gente sabe que não é domingo. Os dias não são contados após o pôr do sol, mas são dias específicos que são contados para que a gente possa viver espiritualmente, ok? Temos também que levar em conta que o tempo de Deus ele é diferente do tempo humano. Uma das coisas que a gente pode citar é justamente a morte de Lázaro. Jesus Cristo não volta na mesma hora ao saber que Lázaro estava doente.
Ao saber que Lázaro estava doente, Jesus Cristo ainda fica em Jerusalém. Eu não lembro qual é a cidade que ele estava. Ele ainda fica na cidade, só volta lá no quarto dia. E as mulheres chegam para ele dizendo que se ele tivesse vindo antes, ele já estaria curado. Jesus Cristo chora ao saber da morte de Lázaro, mostrando essa parte verdadeira, de verdadeiro homem que Lázaro estava passando, que Lázaro tinha morrido, né? Então, Jesus Cristo, pela sua realidade humana, acaba chorando e ele sofre pela perda do seu amigo. Então, é uma coisa que acontece mesmo ele sabendo que Deus sabia dos planos para Lázaro. Ou seja, Deus tinha planos para Lázaro. Jesus Cristo confiava no Deus Pai e estava em comunhão com Ele. Então, teoricamente, não teria motivo para chorar, porque ele sabe para onde ele vai, para onde Lázaro vai. Só que o tempo de Deus é diferente. Só que Jesus Cristo estava ali como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, no corpo de homem, Jesus Cristo sentiu aquela falta, sentiu aquela perda. Apesar da gente saber que logo em seguida Lázaro vem a ressuscitar, mas lembrando que não é uma ressurreição perfeita que nem a que aconteceu com Jesus Cristo, mas sim uma ressurreição que Lázaro veio a falecer depois. A ressurreição dos mortos que a gente diz principalmente no credo, ela só vai acontecer no final dos tempos. E sobre isso também nós temos que falar sobre anjos. Um dos anjos era o diabo, Lúcifer. Lúcifer caiu porque Lúcifer ele era um dos anjos mais perfeitos que existiam no paraíso. Só que ele, ofuscado, ele vendo que ele não conseguia ser mais perfeito que Deus, ele teve inveja e assim disse não para Deus e convenceu um terço dos anjos que estavam no céu a cair com ele. Por isso o termo anjos caídos. Eles vieram para a terra e tentam ainda convencer várias pessoas que Deus é ruim, que Deus não é uma pessoa boa, ou que Deus não é uma coisa boa. Mas temos que ter a ideia de que o mal, ele é simplesmente a ausência do bem. É que nem o quente e o frio, o calor e o frio, que nem a gente diz na física. O calor é a agitação das moléculas, o frio é a ausência da agitação das moléculas. Então, tá, beleza aqui a preferência. Tá, eu não vou entrar muito em detalhe com isso, mas o mal ele é a ausência do bem. Então, os anjos caídos, no caso o diabo, as tentações que acontecem com o diabo,